Nesse vídeo, vamos examinar a segunda igreja, descrita nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a igreja em Esmirna. Que o Senhor nos abra os olhos para que vejamos mais e não negligenciemos nada. Na história da igreja, as igrejas da era apostólica e as imediatamente após ela foram muito perseguidas. Sofrimento é a especial característica da igreja. Esta razão, porque o nome da igreja aqui é Esmirna. Esmirna vem da palavra mirra, que significa sofrimento e representa a igreja sob perseguição. Esta carta, aqui em Apocalipse, revela que o nome do Senhor Jesus é especial e que a recompensa ao vencedor também é especial. O Senhor Jesus fala de si mesmo como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O Senhor diz que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isso prova que a vida vence a morte. Muitas pessoas têm visto somente o termo vivo, mas não têm visto vivo pelos séculos dos séculos. Nem têm visto, mas eis que estou vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Isto, o Senhor é descrito do Senhor Jesus. Quão grande isso é! No dia de Pentecostes, o apóstolo disse ao povo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, respondendo ou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 24. A morte não pode reter o Senhor Jesus. Em outras palavras, uma vez que todos os que são vivos entram na morte, eles não podem sair novamente. Mas o Senhor Jesus não pode ser retido pela morte. A morte não tem poder para retê-lo. Isso é ressurreição. A sua vida pode suportar a morte. Portanto, o princípio da ressurreição, na Bíblia, torna-se muito precioso. Ele diz, estive morto, mas eis que estou vivo. Prova que a vida pode resistir à morte. Deus vê a igreja como um ser que pode suportar a morte. As portas do Hades não estão abertas para a igreja, mas as portas do Hades não pode prevalecer contra ela e não pode confiná-la. Assim, a natureza da igreja é ressurreição. Toda vez que a igreja perde seu poder para vencer o sofrimento, ela se torna inútil. Muitas pessoas sentem-se terminadas ao encontrar certas questões contrárias a seus desejos. Para elas é como encontrar a morte. Mas a ressurreição não teme a morte. O sofrimento simplesmente prova que se pode suportar a morte. Você pode pensar que certo homem provavelmente chegará ao fim após encontrar determinada circunstância. Mas não, ele passa por ela e torna a sair. Aquilo que passa pela morte e ainda permanece é ressurreição. Mesmo em nossa vida pessoal, há muitas situações como essa. Muitos expositores creem que nas sete igrejas da Ásia, selecionadas no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, esse livro profético, temos prefigurado os estágios da história que distinguiram o testemunho das igrejas locais com o passar dos séculos. Hoje, com a ajuda de Deus e me servindo muito do comentário bíblico sobre o livro do Apocalipse do irmão James Allen, editado no Brasil pela editora Sã Doutrina, vamos pensar sobre o quadro profético do período Esmirna, da igreja Esmirna, da história da igreja. O período do quadro profético durou do ano 170 depois de Cristo até o ano 312. Mas, para lhe ajudar a entender o que vamos dizer, vamos ler os versículos correspondentes a essa igreja e você pode acompanhar comigo. É dito: ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está lançando alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, esses versículos estão em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Os primeiros dias do testemunho da igreja foram marcados por perseguição. Em Jerusalém houve a perseguição dos saduceus, Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos, do capítulo 3 ao capítulo 5. Seguida, depois disto, pela perseguição dos fariseus, nós temos isto em Atos do capítulo 8 e o 9. Seguida, por sua vez, pela perseguição de Herodes, temos isto em Atos capítulo 12. Homens morreram pela sua fé. O fato do Evangelho livrar homens da idolatria através de todo o Império Romano logo fez com que os cristãos fossem taxados de ateus, pois eles rejeitavam todo o panteão de deuses pagãos. Isto levou à desconfiança e às más, extraordinárias acusações. Também o interesse comercial local muitas vezes resultava em distúrbios focalizados contra os cristãos, como aconteceu em Éfeso, com a associação dos ouvintes. Leia Atos capítulo 19, versículo 23 a 41. O judaísmo, tornando-se apóstata ao rejeitar a Cristo, o Messias, quando o evangelho foi pregado localmente, se transformou em opositor implacável de Cristo e muitas vezes era o instrumento usado por Satanás contra o povo de Deus, os salvos. Em muitos lugares, a sinagoga local se tornou o centro de exposição a Cristo. Melhor dizendo, de oposição. Antes podia se pregar, aproveitando todas as oportunidades para fomentar o ódio contra os cristãos. Repudiados e denunciados pelo judaísmo, o cristianismo agora não mais podia ser considerado uma ramificação do judaísmo e uma religião permitida no império. Assim, os cristãos, através do império, se transformaram em pessoas suspeitas pelas autoridades. A primeira perseguição direta do Império Romano contra os cristãos bem pode ter sido o decreto de Cláudio no ano 49 depois de Cristo, pelo qual todos os cristãos, assim como os judeus, foram expulsos de Roma. Suetônio, o historiador que escreveu a biografia dos Césares, diz que Cláudio expulsou os judeus de Roma porque eles estavam constantemente participando em tumultos instigados por Crestus. O nome Crestus é geralmente considerado pelos historiadores como uma variação de Christus, no grego. É provável que a pregação de Cristo tenha provocado grande animosidade entre os judeus em Roma, e isto se transformou em desordem civil. Priscila e Áquila, bem conhecida nas páginas do Novo Testamento, sofreram com este edital e mudaram de Roma para Corinto. A segunda perseguição direta foi no ano 64 depois de Cristo, quando o debochado Nero, sabendo que havia vários planos para depô-lo e tentando desviar a atenção do seu comportamento depravado, se aproveitou da superstição do povo para maldizer o caráter dos cristãos e finalmente culpá-los pelo incêndio que ele cometeu em Roma. Isto foi a desculpa para o martírio de milhares de cristãos. Esse período durou vários anos
E foi durante este período que Paulo foi condenado à morte. Há 3 características especiais que distinguem este período Esmirna de perseguição. O primeiro que nós podemos analisar é que, embora muitos cristãos e os próprios apóstolos sofreram sobre o Império Romano até o ano 70 depois de Cristo, este período Esmirna de sofrimento é caracterizado pelo fato de que a perseguição se transformou em política imperial. Os atos de Cláudio e Nero partiram principalmente de suas próprias circunstâncias e eram o resultado de uma condição local. Entretanto, agora que o cristianismo estava avançado muito na vida religiosa do império, medidas foram tomadas para proibir tal religião, considerada por eles ateísta, e perseguir os cristãos que, por definição, eram tratados como insurgentes. Tornou-se a prática comum negar aos cristãos em Cristo qualquer direito civil, qualquer direito de propriedade e até mesmo o direito à vida. Os cristãos, de acordo com a política do império, deveriam ser despojados, torturados, banidos, queimados ou lançados às bestas feras no circo, como entretenimento para o povo. As razões por trás destas ondas de perseguição variavam. Alguns dos Césares, como Nero havia feito, usaram-nas como uma válvula de segurança para desviar a atenção da má administração do governo. Você vê coisa semelhante hoje em dia? Da corrupção dos oficiais e da severidade da vida diária do Império Romano, instigando a multidão de escravos a atacar os cristãos. César desviava a atenção de seus próprios fracassos e do fracasso do governo. Mentiras e calúnias eram os agentes do inimigo. Boatos circulavam dizendo que o partir do pão, algo feito na ceia do Senhor, praticado pelos cristãos, era uma desculpa para se realizar sacrifícios humanos e para beber sangue. A recusa dos cristãos de se associar com os templos dos ídolos, os sacrifícios sagrados e com todo o paganismo que havia na vida diária, fez com que eles fossem considerados ateus. Sendo que nenhum cristão que dava a Cristo o seu devido lugar como Senhor queimaria incenso a César. Isto foi usado como razão para acusá-los de sedição, cujo castigo era a pena de morte. O segundo ponto que podemos analisar é, como sabemos pela história, a perseguição durante este período era muitas vezes fomentada pelo judaísmo apóstata, recusando permitir que aqueles que estavam associados com o odiado Nazareno fossem protegidos pela lei da religião permitida, que era o judaísmo daquela época, que incluía o judaísmo, sim. Eles denunciavam os cristãos aos magistrados. Note só. Aqueles que deveriam ser o povo de Deus estão contra o povo de Deus. A reação dos magistrados locais era decisiva. Veja, por exemplo, a atitude de Galho em Atos capítulo 18, versículo 12 a 17. Se eles não considerassem que o assunto era de sedição, eles tinham o direito de agir com sua própria autoridade e dispensar o caso. Se esses governantes fizessem, teriam de estar pronto a responder qualquer acusação que pudesse ser enviada contra ele a César ou ao Senado romano pela comunidade judaica. Ele poderia exigir que o acusado participasse do teste de lealdade, oferecendo uma pitada de incenso a César, e condenar à morte por traição aqueles que recusassem adorar a César. A única alternativa era encaminhar o caso a César.
O número crescente destes apelos a Roma sobre vários imperadores levou a decretos de perseguição. Por isso é que temos nesta carta a referência à sinagoga de Satanás. Os judeus, criando problemas e convocando os poderes civis, o Império Romano, para destruir os que não se conformavam com a religião do Estado, para incentivar a denúncia dos cristãos pelos seus compatriotas, havia leis que permitiam ao informante apossar-se da propriedade dos cristãos. Ninguém queria correr o risco de dar emprego a estas pessoas suspeitas. Assim, Cristo faz referência especial nesta carta à pobreza dos cristãos sofredores. Pobreza, prisão e morte era tudo o que estes que confiavam em Cristo podiam esperar neste período. Analisando o terceiro ponto desta igreja e deste tempo, vemos que durante aproximadamente 2 séculos os cristãos sofreram perseguição esporádica e depois geral. Havia sem dúvida razões comerciais, políticas e religiosas que, para o Império Romano, pareciam razão suficiente para iniciar programas contra os cristãos. Nesta carta, Cristo mostra que, por trás desta perseguição, estava o adversário infernal, Satanás, o acusador habitual, o diabo do povo de Deus. Satanás instigou a tempestade que, nos seus cálculos, acabariam com o testemunho de Cristo na terra. Nunca mais, numa esfera tão mundial, seria feita uma tentativa como esta para acabar com os cristãos. Como é frequentemente na sua oposição a Deus, Satanás calculou mal. E como Tertúlio, cerca do ano 2000, escreveu, este homem, Tertúlio, lá pelo ano 2000 depois de Cristo, ele escreveu: o sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. A paciência dos cristãos sobre as mais cruéis torturas e sua fidelidade até a morte levou à propagação do evangelho. O paganismo era incapaz de inspirar tamanha devoção. Contudo, por trás desta fúria de Satanás contra os cristãos, podemos discernir outra razão. A permissão divina é evidente. A devoção desvanecente em Éfeso, que nós vemos a palavra de Cristo, deixaste o teu primeiro amor, seria transformada numa chama de paixão pelos ventos tempestuosos da perseguição, agora nesta igreja. Como um metalúrgico colocando o minério no fogo da fornalha, Cristo usaria estas condições para testar a fidelidade e purificar o testemunho. O testemunho dos mártires no segundo e terceiro século da nossa era é uma leitura trágica, mas ao mesmo tempo o relato da sua fé e fidelidade soa como uma nota triunfante. Apesar dos muitos fracassos e por estranho que pareça, às vezes até mesmo uma tendência de estar apaixonado pelo próprio martírio, foi demonstrado um intenso amor por Cristo, um amor que estava preparado para ir até a morte. Muitos nomes permanecem através da história e trazem consigo a fragrância de Cristo. Um exército de homens e mulheres nobres de todas as camadas da sociedade marcharam em direção à estaca, à cruz e às feras. Alguns nomes que se destacaram são, por exemplo, Inácio. Ele foi queimado em Roma no ano 117 depois de Cristo. Um outro homem também chamado Justus, ele foi decapitado em Roma no ano 156. Temos também Policarpo, ele foi queimado em Esmirna no ano 169. Temos também Blandina, a menina escrava da França. Perpétua e suas companheiras no norte da África.
Todos eles fazem parte da vanguarda do grande exército que alguns historiadores calculam ter chegado a cerca de 5 milhões de mártires. No reinado de Diocleciano, esta perseguição atingiu um auge terrível. O imperador já idoso introduziu um novo sistema de governo que trouxe ao poder o seu genro Galério. A mãe de Galério era uma pagã cruel que odiava os cristãos e ela usou todo o seu poder e autoridade, instigada pelos sacerdotes pagãos, para destruir os cristãos. Decreto após decreto foi emitido na insistência de Galério e sua mãe para caçar todos os cristãos e queimar as escrituras. Um historiador escreveu: historicamente foi o conflito final e horrendo entre o paganismo e o cristianismo. A disputa estava no seu auge e chegando ao momento decisivo. Proclamações públicas foram feitas pelas ruas das cidades, convocando homens e mulheres e crianças para irem aos templos dos deuses. Todos deveriam passar pelo provado sacrifício ou morrer. Cada indivíduo era convocado por nome de listas anteriormente preparadas. Nos portões da cidade, todos tinham que passar por rígidas provas e aqueles que manifestavam ser cristãos eram imediatamente presos. Em quase toda parte do Império Romano, tais cenas de crueldade impiedosa continuaram, com mais ou menos severidade pelo longo período de 10 anos. Durante o segundo e terceiro século desta era de perseguição, centenas de cristãos foram trazidos aos anfiteatros de Roma para serem lançados aos leões famintos, enquanto milhares de espectadores assistiam e vibravam. Muitos foram crucificados, outros foram cobertos com peles de animais e torturados até a morte por cães selvagens. Eles foram revestidos de pinche e incendiados para servirem de iluminação. Foram fervidos em óleo e queimados na estaca, como foi Policarpo na cidade de Esmirna no ano 156 d.C. Um historiador da igreja estimou que durante este período cerca de 5 milhões de cristãos foram martirizados pelo seu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida de que o surgimento de Constantino e sua profissão de conversão a Cristo ou ao cristianismo no ano 312 marcaram uma das mais dramáticas e, para os santos sofredores daqueles dias, uma das mais bem-vindas mudanças na história da Igreja. Vamos pensar nele, sobre Constantino, em outro vídeo. A menção de 10 dias, no versículo 10 deste capítulo 2 de Apocalipse, no seu contexto original e interpretação original, deve se referir a uma perseguição local em Esmirna com esta duração. Alguns comentaristas argumentam que neste contexto profético se refere a esta última perseguição sob o governo de Diocleciano, que durou 10 anos. Isto pode ser verdade, mas devemos notar que só podemos chegar a esta conclusão à luz da história. Não há nada no contexto para sugerir que um dia deve ser comparado a um ano. Outros comentaristas dizem que o número 10 pode ser uma referência aos 10 períodos específicos quando eles insistem. A perseguição foi generalizada em todo o Império. Embora há algumas variações entre os historiadores quanto aos imperadores escolhidos, os que geralmente são listados como imperadores perseguidores
são, são como data da duração do seu reinado. Eu vou citar aqui alguns e também vou destacar os anos em que eles reinaram e para você considerar. Temos primeiramente Nero, reinou do ano 54 ao ano 68. Depois temos Domiciano do ano 81 a 96, Trajano do ano 98 ao ano 117, Marco Aurélio do ano 161 ao ano 180. Temos Severo do ano 193 a 211. Temos Maximino do ano 235 a 238, Décio do ano 249 a 251, Valeriano, 253, do ano até 260, Aureliano, do ano 270 a 275 e Diocleciano, do ano 284 ao ano 305. Estes são os imperadores. Se esta lista for acreditada ou não, não há dúvida de que o período desde a morte de Policarpo no ano 169 até a conversão de Constantino no ano 312 foi um tempo de perseguição ferrenha contra os cristãos em todo o império. Os que eram fiéis a Cristo estavam passando pela fornalha. O Senhor diz: e tereis tribulações de 10 dias. Temos aqui o problema dos 10 dias. Muitos expositores de Apocalipse e Daniel estão acostumados a contar um dia como um ano. Uma vez que contam os 10 dias aqui como 10 anos, eles procuram esses 10 anos na história, mas não encontram nada. Eu pessoalmente sinto que não há nenhuma base bíblica para isso. Há muitos lugares na Bíblia onde dias não podem ser considerados como anos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 14, que diz um tempo, tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio. Também temos Apocalipse capítulo 12, versículo 6, que diz 1260 dias. O ano do calendário judaico tem 360, logo 1260 dias são 3 anos e meio. Se um dia é equivalente a um ano, então seriam 1260 anos. Se a grande tribulação durasse tão longo tempo, que fariam as pessoas? Então, qual é o verdadeiro significado de 10 dias aqui na igreja em Esmirna? Na Bíblia, 10 dias são mencionados muitas vezes. Em Gênesis capítulo 24, versículo 55, há a palavra 10 dias, ou as palavras 10 dias. Quando o servo queria levar Rebeca com ele, o irmão e a mãe de Rebeca pediram que ela ficasse com eles pelo menos 10 dias. Quando Daniel e seus amigos se permitiram ser, não permitiram ser corrompidos pelas iguarias do rei, eles pediram aos cozinheiros-chefe para testá-los por 10 dias. Daniel capítulo 1, versículo 12. Portanto, 10 dias na Bíblia significa um período bem breve. O que o Senhor fala aqui tem o mesmo significado. Por um lado, isso significa que há dias certos para o nosso sofrimento. E nossos dias de sofrimento são contados pelo Senhor. Após estes dias, seremos libertados exatamente como Jó. Por outro lado, significa que os 10 dias são um período muito breve. Não importa quais provações passaremos diante de Deus, elas não durarão muito. Quando os dias são completados, o maligno não pode fazer mais nada. As provações que você sofrerá passarão rapidamente. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essas foram as palavras do Senhor a esta igreja. Fiel até a morte é uma questão de tempo e atitude. O Senhor insiste que a vida de todos aqueles que o servem pertence a Ele. Essa é a razão porque você e eu devemos ser fiéis até a morte. Todo aquele que é comprado com o precioso sangue de Cristo pertence ao Senhor e deve ser totalmente pelo Senhor. Desde o início, Cristo exige tudo de nós. Agora ele diz: ser fiel até a morte.
Quanto à nossa atitude, devemos ser fiéis mesmo até a morte. Quanto ao tempo, devemos ser fiéis até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida, foi o que ele disse. O Senhor disse. A coroa é uma recompensa. Naquele tempo, a vida tornar-se-á uma coroa.